Glória a Deus. Eu vou continuar. Nós estamos falando sobre o livro de Hebreus. Nós estamos falando sobre o sumo sacerdote, que nós temos um sumo sacerdote, Cristo, que hoje está sentado, porque a sua obra foi consumada, Ele está à destra de Deus Pai, e Ele intercede por nós, todos os dias o Senhor está junto, mas Ele também está no nosso espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, amém? Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 4, o versículo de número 1, para nós começarmos aqui nessa manhã. Amém? Hebreus 4, versículo 1, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, diga para a pessoa do lado, diga, há uma promessa. Diga, foi-nos deixada uma promessa. O que é a promessa? De entrar aonde? Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Diga, descanso. De entrar no descanso de... Suceda parecer que alguns de nós tenhamos falhados. Pai querido, obrigado. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é perfeito. Nós adoramos o Teu nome, Pai, e o Teu nome é digno de adoração. Nós sabemos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, um trono de governo, onde rege céus e terra. Mas esse trono também ele está estabelecido aqui, Pai, na terra, através dos nossos corações. Pai querido, eu quero declarar a manifestação da Tua vontade aqui nessa manhã. Pai, que o Teu querer venha, Senhor, se manifestar aqui nessa manhã, porque eu creio que a Tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crer. A palavra de Deus tem vida e ela é vida, e eu declaro nessa manhã, sejam levados agora cativas a Cristo, a contemplar, Pai, a ver a beleza, a formosura do amado Senhor, o Cristo, o Redentor, o nosso Salvador. Pai querido, nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Teu amor foi derramado no nosso coração, Pai. Pai, o primeiro amor não é o meu amor pelo Senhor, o primeiro amor é o Teu amor por nós. Quando nós precisamos voltar, é voltar ao primeiro amor, é reconhecer o tanto que nós somos amados, é receber desse amor, Pai. No mundo que nós vivemos, onde existem tantas raivas, onde, Pai querido, aquele jovem, Senhor, por falar da verdade, o Senhor foi assassinado, Pai querido, mas nós declaramos que a verdade vai permanecer, Pai querido, porque a verdade é Cristo, Pai querido. Podem tentar calar uma voz, mas não vão conseguir, Pai. Nós oramos pela família, Pai, do Kirk, Pai. Guarda, Pai, sua esposa, seus filhos. Deus, nós declaramos o Teu reino manifestando nas escolas. Toda raiva, Pai, toda ira caia por terra, porque onde chega o representante do reino de Deus, chega paz, chega harmonia, chega alegria, chega vida. Foi para isso que Cristo veio, para nos dar vida, e vida plena, Pai, e abundante. Nós Te amamos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Quanto mais você tem revelação de Jesus, mais você vai ser um homem e uma mulher de descanso. A Bíblia nos fala em Hebreus, e Hebreus, eu já falei para vocês, é um livro de comparações. Hebreus foi escrito aos hebreus que estavam vivendo em Jerusalém. Quando Cristo morre, Cristo ressuscita, os seus discípulos ficam, e interessante que é um avivamento. Dia de Pentecoste é um avivamento, 3.000 almas aceitam Jesus. Depois mais 2.000 almas aceitam Jesus, e acontece um grande avivamento sobre aquela cidade. E nós vemos o Evangelho se proclamando, nós vemos milagres, maravilhas sobrenaturais acontecendo ali na igreja primitiva. Mas de repente, nós começamos a olhar e ver uma carta escrita justamente aos hebreus, pessoas que haviam se convertidas, pessoas que eram praticantes da lei, que eram hebreus, praticavam a lei, a lei de Moisés, eram acostumados, e agora são cristãos que estão participando de uma reunião como essa dentro da igreja.
Então essa palavra, quando eu olho uma comparação. Agora, o escritor dos Hebreus quer dizer que Jesus agora, ele é muito mais excelente, ele é muito mais belo, ele é o sumo sacerdote, ele é sublime, ele é maravilhoso, e tudo tem a ver com ele. Toda a velha aliança, todos os profetas profetizaram a respeito de Cristo Jesus, que agora não precisa mais de sacrifício, não precisa mais você ir ao templo, levar a sua oferta, que naquela época se levava um sacrifício, tinha várias ofertas, tinha 7 ofertas, oferta pacífica, tinha oferta de sacrifício, enfim, de manjares, mas havia também a oferta que acontecia uma vez por ano. Essa oferta que acontecia uma vez por ano, era a oferta que o sumo sacerdote oferecia, e esse sumo sacerdote que oferecia essa oferta, ele não só oferecia essa oferta para ele, mas ele oferecia para toda a nação. É interessante que quando você vê o Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele esperava o ano todo, e ele, antes de entrar no Santo do Santo, no lugar da presença de Deus, ele oferecia um sacrifício para ele e para sua casa, porque ele também teria que estar bem diante de Deus, ele teria que ser aceito diante de Deus. E o sumo sacerdote na velha aliança é aquele que nos representava diante de Deus. Se o sumo sacerdócio fosse bom, ótimo, mas não bastava só o sumo sacerdote, a oferta teria que ser boa, a oferta teria que ser aceita também. Por isso ele oferecia para ele e para sua casa. Deus o perdoava o sumo sacerdote, mas também ele oferecia para todo o povo. Ele chegava diante do Senhor e oferecia um só sacrifício, e naquele ano todo o povo tinha uma expectativa: ou nós vamos ser aceitos ou nós vamos ser reprovados. E quando era aceito, ele levantava as mãos ali e abençoava todo o povo. E todo o povo teria um ano abençoado. Mas é interessante que quando nós lemos agora o escritor dos Hebreus, ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, do que anjos, do que esse sumo sacerdote da tribo de Levi, da casa de Arão. Ele é muito maior, ele é muito mais belo. E nessa manhã, o meu desejo do meu coração é que você olhe para ele. E o texto que nós temos em Hebreus 4 vai falar sobre uma promessa que foi nos deixada. Que promessa é essa? De entrar em Canaã. Pastor, o que é entrar em Canaã? Você sabe que Deus, quando chama Abraão, Deus disse que Abraão seria pai de multidões, seria uma bênção, e através da vida dele, ele abençoaria outras pessoas. Abraão é aquele pai que existia uma promessa dele, que da semente dele, da geração dele, também sairia um que abençoaria não só nações, mas o mundo inteiro, que era Cristo Jesus. Mas interessante, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que quando Deus faz a promessa, Deus também vai falar em Gênesis, que esse povo, que era o povo da promessa, que era o povo escolhido por Deus, os hebreus, eles ficariam 400 anos escravizados. Mas Deus levantaria um homem que o libertaria. E esse homem iria conduzir eles a uma terra que manava o quê? Leite e mel. Terra de provisão. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Um lugar de desfrute. Um lugar de provisão. Mas essa terra não é um lugar físico, simplesmente. Essa terra é algo que aconteceu. Isso era apenas uma figura. Mas a verdade do que Deus queria na realidade não é simplesmente dar uma terra para o povo plantar, colher, aonde eles tinham casas que eles não construíram, aonde eles colhiam daquilo que eles não plantavam. Não, Deus queria muito mais do que isso. Isso era uma figura daquilo que Cristo iria fazer, da obra que Cristo ia realizar na minha e na tua vida. Vida em Canaã, hoje para mim e para você que nascemos de novo, tem a ver com uma vida no Espírito. Tem a ver com uma paz que excede todo entendimento, que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E aqui o escritor está dizendo, e ele faz uma ilustração: temamos, portanto, que sendo deixado a promessa. Que promessa, pastor? De entrar no descanso. No que eles falharam? Você sabe que o povo que saiu do Egito,
O povo que sai do Egito, só 2 entraram na terra que mana leite e mel, na terra da provisão: Josué e... Por que os outros não entraram? No que eles falharam? Porque não misturaram a fé com a palavra que eles ouviram. Eles ouviram a promessa, mas não creram na promessa. Porque não creram na promessa, não puderam desfrutar. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem um povo que ouve a palavra, crê na palavra e desfruta de uma vida abundante no Espírito. Aleluia! O descanso aqui é simbolizado por essa terra de Canaã. E é interessante que hoje eu e você, nós temos paz, nós temos proteção, nós temos uma vida abundante. Por quê, pastor? Porque Cristo garantiu isso para nós. Quando nós falamos do sumo sacerdote, nós vemos que o sumo sacerdote é aquele que representava Deus e os homens a Deus. Mas nós, interessante que quando o tempo ia passando, os sacerdotes também, que não eram tão bons, eles também assumiam o papel. E se o sacerdote não fosse aceito, como eu falei no começo, a nação toda não seria aceita. Então havia sempre uma expectativa: será que Deus vai nos aceitar? Será que Deus vai nos perdoar? Mas eu te pergunto, como acontece agora essa nova aliança? Eu te pergunto para você, quem é o seu sumo sacerdote? Quem é? Ele é aceito diante de Deus? Se o meu sumo sacerdote é aceito diante de Deus, vamos lá, vou trazer para você aqui. Quem estava 2 domingos atrás que eu mostrei o sumo sacerdote, a figura do sumo sacerdote? Você sabe que o sumo sacerdote, ele vestia uma roupa. Ele não poderia chegar no Santo dos Santos sem vestir aquela roupa. Pastor, o que significava aquela roupa? Eu falei para vocês no passado, mas eu quero falar de 2 coisas aqui. Você lembra que tinha um peitoral aqui? Ó, tá aqui, ó. Tinha um peitoral aqui. E esse peitoral aqui, existe 12 pedras. E nessas 12 pedras são as 12 tribos que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu. Todo o povo está representado aqui nessa pedra. Mas também havia essas 2 pedras de ônix aqui, que havia 6 nomes aqui das tribos, e mais 6. Elas estão completas no peito e elas estão completas no ombro. O sacerdote, quando ele entrava diante, o sumo sacerdote, quando ele entrava diante da presença do Senhor, ele não entrava sozinho. Ele entrava e o povo entrava com ele. Como, pastor? No coração e nos ombros. Porque todas as tribos estavam escritas. Então o sumo sacerdote, que chegava ali para oferecer o sacrifício diante de Deus, ele carregava o povo no coração e carregava o povo nos ombros. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos carrega no coração, porque Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor conosco, mas Ele também nos carrega nos seus ombros. Então, se Cristo hoje é aceito, então você não tem que estar preocupado, porque você está no coração de Deus. E o Senhor Jesus está sentado num trono de glória hoje, ao lado do Pai. E você está onde? Ah, pastor, eu estou sentado aqui na cadeira. Você está no peito do Senhor. No coração Ele olha para você, Ele te ama. Você tem que entender que você é amado. E Ele também está nos ombros, porque a obra foi Ele que realizou. E é Ele que te fortalece em todo momento da sua vida, querido. Você nunca está sozinho. Então, mas para isso acontecer, você precisa de ter, diga, fé. Acreditar. Você acredita que você é amado? Você acredita que o Senhor te ajuda na caminhada? Eu falei pela manhã aqui, quando eu era mais jovem, eu escutava várias coisas, e tinha uma coisa que passava na rádio muito interessante. Minha mãe ouvia a rádio evangélica o dia inteiro, glória a Deus por isso. E uma hora aparecia uma história, que havia um homem caminhando sobre a areia, na areia. E ele caminhando, ele fala que quando ele caminhava, ele sozinho, mas ele não via somente 2 pegadas, ele via 4 pegadas. E quando ele está caminhando, ele olha 4 pegadas e ele sabia que aquelas 2 pegadas eram pegadas de Jesus. Mas ele percebeu que no momento de tanta luta, dificuldade, mais difícil da vida dele, ele não via 4 pegadas.
Ele apenas via 2 pegadas. E ele falou: Senhor, por que no momento mais difícil o Senhor me abandona? Por que no momento de luta, de dor, parece que eu estou sozinho, Senhor? O Senhor fala para ele: meu filho, na verdade, aquelas pegadas não são suas. Aquelas pegadas são minhas. Porque eu te carreguei no colo. Existe momento das nossas vidas que parece que nós estamos sozinhos, mas o bom pastor nos carrega no colo, no peito, nos ombros. Ele está com você. A Bíblia diz que ele sofreu e ele se compadece, irmãos. O Senhor é um Deus que se compadece em Cristo. Irmão, Jesus, quando chega uma notícia e diz: Lázaro, teu amigo morre, vai lá ressuscitar ele. Ele diz para os discípulos: fica tranquilo, isso aqui não é para a morte, não, ele só dorme. E os discípulos estão todos tranquilos. E Jesus continua. Na realidade, ele não estava dormindo, ele estava morto. E de repente a história começa ali, Jesus fala: não, ele está morto. Mas Senhor, se ele está morto, como assim? Você não falou que ele dorme? Não, ele está... Mas o Senhor já sabia o que iria fazer. Mas é interessante que quando ele chega onde Lázaro está, Maria, quando chega diante dele, começa a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus faz? Em íntima compaixão, ele chora. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, ele chora. Porque ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe o que você está vivendo. E interessante que nós vemos uma história também na Bíblia que aquele enterro, Jesus olha para aquela mulher, filho único, eu já falei sobre isso. E ele olha para aquela mulher que estava ali carregando o seu filho. Ele olha para a mulher e diz: mulher, não choras mais. O que Jesus está falando? Eu vou enxugar dos teus olhos a lágrima. Certa vez um leproso chegou diante de Jesus: Jesus, se queres, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus falou? Eu quero. Sabe o que eu queria dizer para você nessa manhã? O Senhor quer. E Ele pode. Porque a pergunta é: Senhor, se pode? Não, se pode não. Eu quero e eu posso te curar. O nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Porque ele foi testado em todas as coisas. Agora, queria ler Hebreus capítulo 4, versículo 14. Antes de nós lermos esse texto, você sabe qual que é a maior expressão de fé? Pastor, qual que é o nível maior de fé? Diga por mão do lado: o descanso. Quem acredita... Sabe o que o diabo quer nesses últimos dias? Essa palavra é atual para mim e para você. O que o apóstolo Pedro falou: cuidado, para que o seu coração não seja sobrecarregado com as preocupações desse mundo. O que o diabo quer é sobrecarregar a sua alma para te levar à ansiedade, à preocupação. E ele fala: cuidado, para que o seu coração não se enche, não fique sobrecarregado, necessidades. A vida nossa é feita de desafios. Quando nós nascemos, é uma luta, sim, de sobrevivência. Quando é menino, ele tem sonhos. Muitos meninos, às vezes, ou homens, têm sonho de casar, e ele luta para casar. Será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou conseguir? E aí depois que casa, a preocupação, né? Depois que casa, e agora? Como eu vou fazer? Como eu vou manter essa casa? Como eu vou manter agora? Meu Deus, tem que trabalhar. E será que vai ter trabalho? Você vê que tudo, às vezes, agora é uma outra preocupação. E depois, quando tem filho, meu Deus, agora meu filho. Sabe o que o inimigo quer? Que você não desfrute do seu sumo sacerdote, daquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Irmão, se Deus não fazer, ninguém faz.
Se Deus não mudar, ninguém muda. Se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia você, em vão ora você. Você tem que confiar que diante do Senhor tem também um sumo sacerdote que intercede por nós. Quando se fala de intercessão, a primeira coisa que se fala de intercessão fala de Jesus e do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é a sua oração, tem vezes que você não consegue nem orar. Mas a Bíblia diz que nós temos alguém nos representando diante de Deus que nos carrega no peito, no coração, Ele nos ama e Ele nos carrega no ombro quando nós não conseguimos caminhar. Você precisa acreditar. Pastor, mas você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo? Mas é isso. A fé precisa ser expressada pelo descanso. O que o Senhor quer é trazer descanso para a sua alma. Não se preocupe. Confia que aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir, porque o reino de Deus é um reino de paz. É um reino de justiça, paz e alegria. Na mente? No espírito. A sua mente vem dúvida. É por isso que o apóstolo Paulo ora, Pai, que o Senhor abra os olhos do coração deles, porque quando o Senhor coloca uma fé no seu coração, ninguém rouba ela. A sua mente às vezes vacila com pensamento, mas existe uma convicção tão grande dentro do seu coração, porque isso é uma âncora que faz você, no meio da luta, da dificuldade, estar parado. É aquele navio gigantesco no meio do mar, que não tem aonde parar. Ele lança aquela âncora, e aquela âncora enrola lá no fundo do mar, no meio das rochas, e segura aquele grande navio, e ele está seguro. Você está seguro em Cristo. Você tem o sumo sacerdote que te compadece de você, que intercede por você e que te representa diante de Deus. Não é a sua perfeição, não é a sua justiça, é a perfeição dele e é a justiça dele que te garante diante de Deus. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com a firmeza da fé, tem a ver com a aceitação que você aceita diante de Deus. Tem a ver com que você chega diante de Deus é com ousadia, não é com medo, não é será que Deus vai me ouvir? Não, você já foi justificado, você está em Cristo Jesus, Ele te carrega nos ombros, Ele te carrega no coração dEle. O mundo espiritual, ele é regido por palavras, não é por fazer, até porque quando Deus quis fazer, Deus falou. E aqui o escritor está dizendo, cuidado, para nós mantermos a nossa confissão. O que é a confissão? O dia que você está passando a dificuldade, qual é a confissão que sai da sua boca? O dia que você está num dia difícil, qual é a confissão? Cuidado, para nós não sairmos do descanso, porque no dia da adversidade, você tem que manter firme a vossa confissão. Não entre no lugar de incredulidade, mas entre no lugar de confiança. Quem confia, descansa, que o Senhor tem cuidado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero... Cadê Hebreus 4, isso, e 14? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como quem? Grande. Que penetrou, conservamos firme a nossa confissão. Eu quero falar aqui sobre o sacerdote, mas como a pessoa dele, porque ele é grande em sua pessoa. É interessante que ele é filho de Deus, mas também ele é filho do homem. Eu falei isso já para você. E ele não só é grande em pessoa, mas ele é grande em poder, ele é grande em milagres. Como Deus, ele governa todas as coisas. Irmãos, você sabe que Jesus está sentado em um trono soberano. Pastor, o que é um trono soberano? É o mais alto nível de autoridade e governo. O trono de Deus é um trono que governa céus e terra. Ele governa todas as coisas. E aonde Cristo está sentado, e aonde você está sentado, é no lugar de governo absoluto, aonde rege todo o universo e todas as coisas. É o trono de Deus, é um trono de autoridade. E a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que está sentado nesse trono, porque ele completou a obra, mas ele diz também que nós também estamos assentados juntamente com Ele.
Só que a nossa mente não nos vê lá. Os teus olhos não se vê lá. É para isso que o teu coração tem que ser iluminado. Para que quando vier as coisas visíveis, você crê nas invisíveis. Porque a fé não é crer no que você está vendo. A fé é trazer à existência aquilo que não se vê. Pela declaração. Mantenhamos firme a nossa confissão. Olha o que diz aqui. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou... Aonde que ele penetrou? Você sabe por que ele penetrou no céu? Não foi por causa dele. Ele já vivia no céu. Ele deixou sua glória e veio à terra para uma missão. Ele penetrou no céu por causa de mim e de você. Você sabia que nós não éramos povo de Deus? Nós não tínhamos aliança com Deus. Nós éramos apenas homens e mulheres, mortais, sem destino. Mas um dia, Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele veio a essa terra. Sabe o que eu quero nessa manhã, pastor? Não tem outra palavra. Se você não entender a beleza e a formosura de Cristo, nada muda. Sabe o que muda uma pessoa? É ver Cristo. É ver Cristo. Creito falou uma coisa aqui. Quem coloca dinheiro na sua conta é quem? Cristo. Quem faz você chegar aqui é quem? Quem nos ajudou a comprar essas cadeiras aqui? Quem faz nós respirar? Cristo. Quem faz você ir trabalhar? Não, pastor, mas eu trabalho bem. Sabe por que você trabalha bem? Ah, mas eu tenho inteligência. Sabe por que você tem inteligência? Sabe por que você respira esse ar? Sabe por que você tem esse coração que você tem? Sabe por que você tem essas mãos que você tem? Sabe por que você tem esses dedos que você tem? Sabe por que você tem tudo isso que você tem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe igreja sem Cristo. Não existe nada sem Cristo, porque todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo é dele e para Ele são todas as coisas. E eu estou falando com um povo abençoado, maravilhoso, que é dele, que foi chamado como uma nação santa. Mas vamos lá. Hebreus 1, 5 e 8. Coloca para mim aqui. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és o meu? Você não vai ver na Bíblia Deus chamando o anjo de filho. Mas esse sim, filho. Hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai. Ele me será filho. Próximo versículo, vamos lá? E novamente, ao introduzir o quê? Aonde que Deus introduziu o primogênito? O primeiro de uma nação, de uma família. E ele diz assim, o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. O próximo versículo. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos fez o quê? Ventos e aos seus ministros, labaredas de fogo. O próximo versículo. Mas acerca do filho, esse não. Ele é maior que anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior. Acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é cetro de equidade, é o centro do seu governo, do seu trono. Ele também é filho de Deus, ele é filho do homem, mas ele também está sentado no alto e sublime trono. Interessante que Hebreus 2 e 6 diz assim: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Quem é? Esse homem é homem, mas é Deus. Ele é o primeiro, o primogênito que veio à terra. Eu quero falar sobre a grandeza da obra dele. É interessante que quando nós olhamos para o nosso sumo sacerdote, nós olhamos que a obra dele é uma obra
grande. Qual é a obra dele? Qual é a obra que ele veio realizar? Ele fez a purificação e a propiciação pelos meus e os teus pecados. Ninguém era capaz de ser perfeito, santo, justo, aceito diante de Deus, cordeiro perfeito, a não ser Cristo. Cristo foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi a propiciação, ele tirou o pecado, mas entenda uma coisa, ele não só resolveu o problema do pecado, ele destruiu o poder da morte. Eu não sei se você entende o que é o poder da morte. Pecado é uma coisa, poder da morte é outra. Mas a Bíblia diz que esse sumo sacerdote, ele penetrou no céu. Vamos comigo aqui. Ele veio da onde? Do céu. O Pai o enviou para uma missão aqui na terra. Qual é a missão que ele veio? Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos salvar. Ele veio ser a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a obra dele. Ele é grande. A sua obra é grande. Ele foi o homem perfeito. Ele foi o homem que se compadeceu. Ele foi o homem de dores. O homem que sofreu, como diz Isaías. Ele foi o homem rejeitado. Ele foi o homem que foi levado como ovelha muda. Ele não foi reclamando. Quando injuriavam ele, quando blasfemavam dele, ele abençoava. Ele veio à terra. Mas tem uma coisa. Como diz o pastor Tiago no domingo passado. Antes de ir para a cruz, ele foi para onde? Para uma mesa. O que ele foi fazer na mesa? Uma aliança. Tinha pão e vinho. Pão representava Cristo. Vinho representava Cristo. Corpo e sangue de Cristo. E ele fala, o meu corpo é verdadeiramente comida. Você come dele. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que ele está falando? Quem se alimenta de mim, por mim vive. Quem se alimenta de mim, por mim reina, por mim governa. Mas interessante que depois ali da mesa que ele faz essa reunião, ele vai para onde? Para a cruz. Pastor, e o que ele faz na cruz? A propiciação dos meus e dos teus pecados. E a Bíblia diz que os últimos minutos de vida dele, o sopro de vida, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem. O que o sangue dele clama? Perdão e aceitação. Diante de Deus existe um clamor. O nosso sumo sacerdote intercede por nós, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. Agora eu vou te falar uma coisa, vou falar da obra grande. Mas não ficou aí. Pastor, o que aconteceu da sexta para o sábado? A Bíblia diz, se você ler, Jesus ele vai às mais profundezas do inferno. O inferno estava em festa. O inferno celebrando. Paramos o autor da vida. Acabamos com ele. De repente, a mesma luz que apareceu ao apóstolo Paulo quando ele estava caminhando, que jogou ele por terra, essa luz começa a brilhar no inferno. E quando ele entra dentro do inferno, a luz entra. Quando a luz entra, eu penso que ele vai até o diabo e ele diz assim, sabe aquela chave que Adão te deu? De governar a terra, porque Deus deu para ele a autoridade da terra? Sabe aquela chave que Adão entregou nas suas mãos? Eu venho tomar a chave da morte e do inferno. Espera aí, Jesus está acertando conta aqui agora. Ele está no inferno, mas ele não fica no inferno. Ele vai no inferno, ele tira a autoridade. A Bíblia diz que ele despojou principado e potestade, ele triunfou na cruz do Calvário. Quando ele entra no inferno, ele diz, aquele que tinha o poder da morte, agora eu destruo o poder da morte, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Meu Deus, existe um poder, irmão, que é o poder da ressurreição. Quando ele pegou a chave do inferno da morte, ele tinha mais coisas para acertar ainda. Ele vai até o Hades, ele vai até o seio de Abraão. Quando ele chega no seio de Abraão, a Bíblia
diz que ele começa a pregar. Ele olha para Abraão, Abraão diz: sabe quem que era a semente que abençoaria toda? Eu sou a semente. Sabe quem que é a semente da mulher? Eu sei. Ele olha para Isaías e fala: Isaías, sabe as profecias que você falou, Isaías, tem tudo a ver comigo. E ele olha para Davi: Davi, sabe o teu desejo de adorar, o teu desejo que tinha um coração apaixonado? Eu sou aquele, Davi, que foi prometido. Eu sou aquele que foi profetizado em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Quem é esse? Esse é Cristo Jesus. Mas não para aí a história. Ele transporta todos eles que estavam ao paraíso, porque ele tem o poder e a autoridade de tomar aquilo que estava cativo e cativeiro nas mãos de Satanás. Irmãos, sabe por que você está aqui? Porque Deus te deu poder para você. A autoridade que Adão perdeu está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando uma pessoa aceita Jesus, sabe o que está acontecendo? O reino de Deus está se manifestando. Quando uma pessoa é curada, o reino de Deus está manifestando. Quando uma pessoa é liberta, o reino de Deus está se manifestando. E o reino de Deus é a vontade de Deus absoluta. E nesses dias nós vamos ver de uma forma sobrenatural o reino e a vontade de Deus se manifestar. Não só na sua vida, nessa igreja, mas em todos os lugares que nós vamos. Nós não podemos se conformar em viver qualquer cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo, ele demonstra o poder de Deus. Não fique acostumado com a vida que você está vivendo, que gere uma indignação dentro do teu espírito para viver algo maior em Deus. Mas tem uma coisa, a história não acaba aí. Quando ele transporta o seio de Abraão, ele destrói o diabo, ele lutou por nós. É interessante que ele vai agora, e quando ele penetra no céu, diz assim, Hebreus 14, pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou, conservamos firme a nossa confissão. Sabe o que aconteceu? Quando ele está subindo, ele vai ter que ir ao céu agora. O que ele vai fazer no céu, pastor? Ele vai depositar o sangue dele diante de Deus. O preço está pago. Mas antes, eu penso que no reino do Espírito houve guerra. Por que houve guerra? Eu não sei se você sabe, você não vê, você não enxerga. Mas aqui tem um anjo comigo. Ah, pastor, tem? Quando você saiu da sua casa, tem um anjo que te guarda. Quantos livramentos que você não vê, que Deus te livrou. É que você talvez está acostumado em olhar e ver um nível só natural, mas eu peço para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar o reino mais real e o reino mais sobrenatural que você possa ver. Aqui tem comitiva de anjos, aqui não tem, aqui tem um trono estabelecido de Deus. Mas muitas vezes nós chegamos aqui e achamos que estamos num lugar natural, físico, uma cadeira confortável, um louvor. Não, aqui existe uma presença manifesta, que Deus quer manifestar, mas homens e mulheres que entendam que não estão aqui para receber algo, estão aqui para manifestar o reino e o governo de Deus aqui nessa terra. Porque Cristo tomou a autoridade. E antes de Jesus partir, Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Eis que vos dou poder e autoridade. Se prepare. Você está sentindo nem um arrepio, né? E quem disse que o reino de Deus é um reino de sentimento? Deus vai realizar milagres aqui. Nós vamos ver a manifestação sem arrepio. Sem pensamento natural, uma convicção no espírito, uma firme certeza que Deus vai realizar milagres sobrenaturais aqui hoje, daqui a pouco, e está realizando agora. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Chegou um tempo da igreja levantar um nível de glória. Chega de evangelho simplesmente falado. Nós vamos viver o evangelho. Se tem algum enfermo, você vai orar, ele vai ser curado.
Se tem alguém angustiado, você vai liberar uma palavra, a pessoa vai ser liberta na hora. É chegado o reino de Deus sobre a terra. Você não é um mero crente existindo para sobreviver, para chegar no céu. Você é rei, você é sacerdote, você tem autoridade, você está sentado junto com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você abre a boca, é a vontade de Deus aqui na terra. Então cuidado, porque sai da sua boca. Irmãos, eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nos meus pés, parece que está subindo esse negócio aqui. E não é para te emocionar, você não precisa entrar por emoção, não. Mas eu estou sentindo literalmente como um fogo que queima de baixo para cima, assim. Porque existe uma convicção. Colossenses 2:15, já aconteceu no céu? Quando Jesus estava indo para o céu? Uma guerra. Eu penso que eles tentaram impedir Jesus de chegar no céu. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses, vai lá, coloca ela em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os o quê? Principados, publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles a cruz. Sabe o que é a cruz? É o maior espetáculo. A cruz é a maior vitória. A cruz é o maior poder. Da morte para a vida. Hebreus 4:16 para nós finalizar. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Irmãos, eu estou sentindo um peso de glória aqui. Eu estou sentindo literal. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer das nossas. Antes foi ele, em todas as coisas ele foi tentado a nossa, mas, o próximo versículo. Acheguemo-nos, portanto, como? Confiadamente junto ao, a fim de recebermos e acharmos graça. Você chega diante do trono o quê? Diga da graça. Mas o trono da graça é um trono de governo. Você é rei e você é sacerdote. Mas você chega diante dele num trono de graça. Ele conhece as suas fraquezas. O problema é que você acha que as suas fraquezas não pode orar para um morto ressuscitar. O problema é que você acha que... Mas ele se compadece de você, até porque quando ele chega diante de Deus, é ele que te representa diante de Deus. Você está no coração, você está nos ombros dele. Você tem autoridade, querido. Tire esse pensamento que você não pode. Sem mim, nada podeis, mas em Deus posso todas as coisas. Porque a vitória não é sua, a vitória é dele que é nos dada. A autoridade não é sua, a autoridade dele é que nos dada. Eis que vos dou o poder e a autoridade. O louvor pode subir. A minha pergunta para você é: onde está o trono de Deus? Aonde está o trono de Deus? Pastor, o trono de Deus, que é o trono de graça, ele está no céu, muito longe de mim. Efésios 2:22. O apóstolo Paulo vai dizer: na qual também vós, juntamente, estáis sendo o quê? Para o quê? Onde Deus habita? A pergunta é: onde Deus habita? Em você? Onde está o governo de Deus? Pastor, está no céu, no trono, você acabou de falar.
Sabe como é o trono de Deus? É igual essa luz aqui. Como assim, pastor? Essa luz está aqui? Sim? Se você for para a tua casa, tem luz? Se você for para o Brasil, tem luz? Se você for para a usina hidrelétrica, tem luz? Onde está o trono de Deus? Diga, está lá, mas está aqui. Existe uma conexão aqui, ó. Jacó viu essa conexão. Jacó em Betel, casa de Deus, que você hoje é casa de Deus, ele chega, ele dorme, quando ele acorda, quando ele dorme, ele tem um sonho, ele vê uma escada, nessa escada viu, essa escada é Cristo, anjos que subiam e desciam, uma escada, anjos que subiam e desciam. Quem que nos levou ao Pai? Cristo. Quando ele chega diante de Deus, no trono, ele aplica o seu sangue. Ele diz, Pai, eu comprei eles são meus. E ele carrega você no coração e nos ombros. Diante de Deus, não é você que se garante. Diante de Deus, é Ele que te garante. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai entender: quem pode nos separar do amor de Deus? A perseguição, a prova, a luta, nada pode me separar do amor de Deus, porque eu estou no coração e Ele me carrega nos ombros. Oh, Espírito Santo. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa manhã. Nós vamos adorar o Senhor aqui. Pastor, por que você falou isso? A minha pergunta de novo para você: aonde está o trono de Deus? Diga: no céu e no meu espírito. Você serve a Deus o governo de Deus está no espírito. O que você vai fazer aqui agora? Você vai manifestar o governo de Deus. Pastor, como que manifesta o governo de Deus? Para com essa mente de pensamentos. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, nossa, senti de orar aqui, mas eu não vou sair, porque imagine que vão pensar. Isso não é em espírito. Isso é a mente, porque o espírito, ele dá uma convicção, mas a mente vai dizer: você ficou louco? Ficou doido? Isso é o espírito. Ninguém entende, um homem natural não entende as coisas do espírito. O que vai acontecer aqui, pastor? Homens que têm o governo de Deus, que se conectam no espírito, vão abrir a boca e vão liberar a manifestação do governo de Deus aqui na terra. Pastor, mas quem sou eu? Eu já falei que quem te representa não é você, é Cristo. Ele sabe das suas fraquezas, Ele se compadece. Você não chega num trono de juízo, você chega num trono de graça e alcança misericórdia e graça e favor de Deus para a sua vida. Isso é a confiança que você tem que ter. Ele não olha para você, Ele olha para Cristo. E você está no coração de Cristo, e quando Ele olha para Cristo, Ele vê você, porque seu nome está escrito no coração de Deus. Aleluia! Deixa o fluir, hein? Deixa o rio fluir. Libera os rios. Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e surjam os mares ao som de teu nome. Ao nome dele, é o nome que está acima de todo nome. Alegre te louvo por seus grandes Contempla Ele, feitos. contempla Ele. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas,
incomparáveis são tuas promessas. Andar no Espírito é voltar ao Espírito. Voltar ao Espírito. Você não precisa sentir nada. Você precisa crer. Onde tem pessoas enfermas aqui? Onde tem pessoas enfermas aqui? Vem aqui à frente. É chegado o reino de Deus. Tem uma convicção tão forte. Alguém precisa de cura física aqui? Eu creio que vai chegar um dia que não vai ter um enfermo no nosso meio. E se tiver, vai ser curado. Jesus prometeu nós fazer sinais até maiores que o dele. Mas para isso você tem que ter uma identidade firme, que você tem um sumo sacerdote que te representa diante de Deus. Sem identidade, sem milagre. Quem você é? Rei e sacerdote. Quem você é? Um ministro de Deus que tem autoridade aqui na terra. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Desfazer as obras do diabo. Junto com vocês. Alguém precisa de uma cura física? Eu quero orar aqui agora para você. Aleluia. Aleluia. Morte vencer. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Chega mais aqui, vocês que precisam de cura aqui, por gentileza. Aleluia. Poderoso esse nome é, poderoso de Jesus. Eu quero um líder atrás de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui. Autoridade, irmão, é um comando. Você não tem que convencer. Quem é rei, diga: sai agora, em nome de Jesus, a enfermidade, eu te repreendo. As curas que Jesus fez, seja curados. O que você quer que eu te faça? Agora a pergunta é para vocês: o que você quer que Deus faça? Tem que falar para Deus. O que você quer que Deus te faça? Fala para Ele agora. Eu quero, Senhor, ver o cego. Deus, o cego que era cego, Jesus via que ele não via, mas Ele disse: o que você quer que eu faça? Então agora o que você quiser vai ser feito agora. Pai, nós oramos aqui agora, Pai, e nós declaramos, Pai, que o corpo de Cristo é um corpo perfeito. Nós repreendemos aqui toda a enfermidade, espírito de enfermidade. Eu te repreendo agora, eu te ordeno agora, sai agora, espírito de enfermidade. Eu te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Eu te dou uma autoridade, a autoridade nos dada, o poder que nos foi nos dada. Eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus agora, que Deus agora começa a tocar a tua cabeça, a planta dos teus pés agora. Eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus agora, saúde, vida. Eu declaro o poder
da ressurreição de vida agora acontecendo aqui nessa manhã. O véu tu rompeste, a tumba vazia está. Hoje pra sempre reina. Teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Ele reina, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Alguém estava com uma dor que dava para testar, estava doendo agora. Vou falar uma coisa para vocês. Tem cura que é instantânea, acontece na hora. Tem cura que é um processo. Como o cego, Jesus falou, vai e lava agora. É um processo. Mas se tem alguém aqui que estava sentindo dor, que não está sentindo agora, você pode se manifestar. Talvez você não está com dor agora. Talvez é uma coisa que não tem como testar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, você foi curado. Você não vai ser curado. Você foi curado e curado. A Bíblia diz que pelas suas mãos nós fomos sarados. Isso é a fé. A fé não é fazer de conta, pastor, mas não é fazer de conta. A fé é a certeza. Eu quero fazer a última oração aqui. Depois você conta, irmão, na célula, conta aqui, por favor. Esses sinais seguirão aos que crerem. Nós estamos uma reunião de crentes aqui. É possível. Agora minha oração para você, para nós finalizarmos aqui. Eu falei sobre paz. E às vezes o diabo tenta te prender. Você no medo, na falta, na escassez, teu status imigratório, alguma coisa. Você vai ver um reino manifestado na sua vida. O que é o reino manifestado? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você não vai viver de cabeça baixa. O governo de Deus se manifesta na sua vida diariamente. Como? Sem preocupação. Saber que Deus está te carregando. Saber que você está no coração dEle, nos ombros dEle. Não importa o que você está vendo. Creia e traga a existência daquilo que é a verdade. Rejeite tudo que é mentira na sua vida. A nossa guerra é uma guerra de ideologia, de verdade e mentira. Então você que está aqui, eu quero orar rapidamente com você. Pastor, não é físico, mas é na minha alma. É uma impossibilidade. Eu vou orar aqui agora para você. Irmãos, essa semana nós temos milagres que aconteceu. Teu irmão que acabou de chegar do Brasil, um milagre. Você sabe, tem irmãos que sabem aqui. Tem outro que me contou um milagre da mesma categoria desse milagre.
e outros milagres. Eu vou falar uma coisa, comece a celebrar esses milagres. Porque quanto mais nós celebramos esses milagres agora, mais vai aumentar aqui. Agradece a Deus porque já está acontecendo aqui. Mais milagres vão acontecer nessa casa aqui, porque nós nos alegramos e reconhecemos esses milagres aqui agora. Pessoas foram curadas aqui, que estavam aqui à frente agora. Mas depois você vai e testemunha, testifica também. Aleluia. Alguém que precisa de oração aqui? Causas impossíveis. Pastor, eu preciso, que eu estou com um aperto no coração. Deus não te chamou para isso. Ansiedade, Deus não te chamou. O reino de Deus vai se manifestar aqui agora, trazendo paz, paz, alegria, justiça de Cristo sobre a sua vida. O Senhor te conhece, o Senhor sabe, Ele se compadece de você, Ele se compadece de você, Ele sabe das suas fraquezas, e você está diante de um trono de graça, você não está diante de um trono de juízo, você está diante de um trono de graça, e quem está sentado no trono é o seu Pai. E você é filho. Você não foi chamado para comer em qualquer mesa, não. Você come na mesa do seu Pai. Na mesa do seu Pai há provisão. Na mesa do seu Pai há milagre. Na mesa do seu Pai há provisão abundante. Oh, Jesus. Pai, nós declaramos aqui nessa manhã, Pai. Espírito da verdade, testifica, glorifica o Teu nome aqui nessa manhã, Pai. Nós desfazemos agora toda a obra do diabo aqui agora. Nós declaramos agora a ansiedade, a preocupação, a alma aflita, a alma batida, como o salmista: porque te abate, ó minha alma, espera, confia simplesmente em Deus e o louvarás. Eu declaro agora: todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora, toda mentira vai embora, todo engano vai embora. Vem agora uma convicção, uma verdade, vem agora. Pai, nós declaramos o Teu reino manifesto aqui, Pai, em Deerfield Beach. Nós declaramos o Teu reino manifesto aqui nessa manhã. Pai, eu declaro agora todo o peso, toda a preocupação, toda a impossibilidade agora. Pai, eu declaro agora: toda causa é impossível, não há nada é impossível para o Senhor. Eu declaro agora, Pai, viveremos uma onda de milagres, Pai. Viveremos uma onda de milagres, ó Pai, acontecendo. Oh, Espírito Santo, eu declaro agora, pelo poder da palavra que eu creio, Pai, e chegou um tempo de viver agora uma onda de milagres sobrenatural sobre essa casa. Eu declaro agora milagres acontecendo. Eu declaro agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Eu declaro: são livres e libertos. Eu declaro agora: quebrado todas as prisões de mentira do diabo, de engano do diabo. Espírito Santo, Espírito Santo, me mandar a vassoura, vai. Eu declaro a alegria do Senhor. Eu declaro o renovo do Senhor. Eu declaro a alegria do Senhor sobre o seu coração. Você que fazia tempo que não sentia alegria, você se alegrará no Senhor. Eu declaro agora: toda a tristeza se transforma em alegria agora.
Todo luto se transforma agora em alegria, todo choro em sorriso, em felicidade agora. Eu declaro que é um tempo de cantar e celebrar as grandezas do Senhor, um tempo de glória, um tempo que a igreja gloriosa reina sobre essa terra, um tempo de governo absoluto do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estabelecemos um trono aqui, Pai querido, de governo sobre essa casa, de autoridade sobre essa casa agora. Nós honramos a sua presença, Senhor. Nós honramos a sua presença nessa casa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e libere da sua graça, do seu favor todos os dias da sua vida. Declaro um domingo abençoado, cheio de vida, cheio de favor, cheio da manifestação do reino e do governo de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus.